comunicação da internet, para mim, foi super difícil de, primeiro, me habituar a fazê-la. Primeiro porque eu não tinha o hábito, e hoje a comunicação nas mídias sociais, ela é muito baseada no hábito, e eu não tinha hábito algum de subir as coisas para a internet e me expor na internet. Mas começou a virar uma ferramenta. Então, acho que uma das coisas mais importantes da rede social eu comecei a ampliar a minha rede de contatos como uma rede também de apoio. Então, sempre que eu precisava de alguma ajuda, eu escrevia e essa ajuda de alguma forma vinha. Ou, se não vinha, me conectava com alguém que ia me ajudar. Então, foi assim que eu vi a importância das pessoas também estarem muito atualizadas do que eu estava fazendo. Eu vi como um apoio. Depois, eu comecei a me interessar em contar mais a história pelo retorno que eu tinha das outras pessoas. Então, quando as pessoas vinham e me falavam, eu gosto muito de ler o que você escreve, porque eu acho que me aproxima da minha vontade de viajar. E isso me alimentava, quase retroalimenta a postagem. Então, tem várias razões de eu postar. Tem, então, essa rede de apoio, tem essa rede de pessoas que sempre me retornam com uma coisa legal. Mas tem também o meu vínculo com a escola, com a educação. Então, meus textos do blog, algumas escolas, não muitas, algumas escolas aqui em São Paulo e 2 escolas em Recife estavam usando, os professores de língua portuguesa e literatura estavam usando os textos como um estilo de relato. E eu achei isso muito legal, porque era um jeito de estar dentro da sala de aula sem estar na sala de aula. E esses alunos me escreviam também. Então, alguns textos também funcionaram como uma resposta a questões que aconteciam dentro da sala de aula. Então, isso me manteve muito nas mídias sociais e no blog e depois o vlog, né, o YouTube. Mas é muito trabalhoso. Então, agora eu tô num momento em que eu tô meio que escolhendo um pouco e gerenciando como é que eu vou fazer isso. Eu tive um problema com a mídia social, que eu tive um stalker no sul do Canadá, e isso também me ensinou que a rede social, o mundo virtual não é tão virtual assim. E do mesmo jeito que eu tinha amigos, eu poderia ter gente que não estava tão bem intencionada, e comecei a me proteger também na rede social. Mas eu acho que é um pouco isso. Gerenciar. Eu tive muita sorte também porque hoje é muito fácil encontrar internet em qualquer lugar. Qualquer botequinho, qualquer padaria, qualquer barzinho de beira de estrada tem internet. Às vezes eu já consegui internet em camping, que o trailer, a pessoa que está no trailer, que está no motorhome, compartilha comigo. Já aconteceu de uma senhora falar assim, você quer internet? Manda uma notícia para sua mãe. Eu conto a história, manda notícia para sua mãe. E aí compartilha a internet comigo. Aconteceu uma vez isso, de alguém compartilhar a internet do próprio celular para eu mandar uma notícia para minha família. A bicicleta é a melhor forma de viajar. Acho que é um instrumento perfeito de viajar por terra. Porque eu acho que o caiaque tem se mostrado também uma coisa bem legal. Então, acho que para Rio, eu acho que o equivalente da bicicleta no meio aquático é o caiaque. Tem uma velocidade, a velocidade da bicicleta, ela é muito humana. Dá tempo de você digerir. Eu me lembro de umas subidas de eu conseguir desviar de formiga e de gafanhoto, borboleta. Eu passei por umas áreas com borboleta, dá para desviar. Então eu acho que é uma velocidade muito biológica.
até absorver as coisas é muito mais fácil. Então, eu me vejo continuando a bicicleta. Acho que não tem muito, pelo menos para mim, eu acho que não tem como sair dela, associar viagem sem ter de alguma forma a bicicleta, incluir a bicicleta. Mas aí é muito comum as pessoas me falarem, você é uma ciclista. Não, eu não sou uma ciclista. Eu costumo dizer que eu sou uma viajante. Porque a bicicleta é um instrumento. Porque senão a gente, no meu caso, porque senão a bicicleta vira um fetiche. E aí ela fica ela fica mais importante do que a viagem. E é uma coisa que eu sempre tomo cuidado, é que o equipamento não se torne mais importante do que a viagem, nem o impeditivo, nem a razão de eu viajar. Então eu não viajo pela bicicleta, eu sou uma viajante, eu uso a bicicleta como minha forma de viajar. Que poderia ser o caiaque no mar, eu imagino, eu tenho muita vontade de fazer as 500 milhas do Mar de Cortez, percorrer a costa do Mar de Cortez de caiaque. A fauna ali é incrível, eu acho que de caiaque daria para ver muita coisa. Até porque eu não tenho o estereótipo de um ciclista, eu nunca vou ser super musculosa, eu nunca vou ser super magra. Meu corpo é um corpo muito normal, muito regular, muito comum. Até as pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez pessoalmente, veem que eu não tenho um corpo de ciclista, né? De alguém que pratica um esporte profissionalmente. Eu tive até na Nicarágua, na fronteira da Nicarágua, entrando na Nicarágua, a agente de fronteira me perguntou como que eu estava vindo. E aí eu falei, tô de bicicleta. E mesmo estando toda suja, muito suada, ela não acreditou. Aí eu coloquei minha bicicleta dentro na frente do guichê dela. Eu falei, essa daqui é minha bicicleta. Ela falou, mas não é possível que você esteja viajando de bicicleta desse jeito. Desde quando você tá vindo? E aí eu tava viajando já há mais de alguns meses. Então ela falou, olha, eu vou colocar aqui que você tá entrando a pé, mas não acho que seja muito... Ela ainda não ficou, eu percebi que ela não ficou convencida de que eu tava viajando de bicicleta. Mas a minha relação com a bicicleta é da bicicleta como um instrumento. Gosto da minha bicicleta, confio na minha bicicleta, ela tem nome e tudo mais, mas ela é um instrumento. Então, como que a minha história com a bicicleta começou? Então, lá na faculdade, 2001, já não era mais início da faculdade, a gente começou com o diretório acadêmico um movimento para colocar mais para ciclos pela faculdade, porque a gente percebia que muita gente vinha de bicicleta e algumas pessoas queriam vir de bicicleta e não tinha lugar para colocar bicicleta, era um transtorno, não podia entrar no campus. Então, a minha história com a bicicleta começou com o cicloativismo. Um cicloativismo bem pequenininho. Depois eu fui, em 2003, eu fui para bicicletada. Mas já em 2002, eu fiz a minha primeira viagem de cicloturismo, que foi uma viagem no litoral sul de São Paulo, saindo de Peruíbe, descendo até Paranaguá, pela Serra da Graciosa e subindo pelas ilhas, que foi a viagem que me iniciou no cicloturismo. E aí toda a minha experiência de viajar mudou completamente, porque viajar de bicicleta é completamente diferente de viajar de carro, viajar mesmo caronando, é muito difícil, diferente. Mas é isso, acho que o cicloativismo voltou antes e veio antes, mas já... Aí fomos pro primeiro encontro de cicloturismo. A nossa primeira viagem. Acho que nós fomos primeiro numa Adventure Sports Fair. E aí conhecemos o clube. E aí depois nós fomos para um encontro. Ou vice-versa.
Mas aí foi lá que a gente teve contato pela primeira vez com outros cicloturistas. Nossa primeira viagem foi feita assim, no perrengue, com 2 mochilas da C&A amarradas, numa bike de supermercado, sem nenhuma ideia do que levar, sem fogareiro, sem nada. A gente tinha uma barraca e nenhuma ideia de como fazer, mas fizemos. E ainda assim foi legal, apesar de todos os problemas, apesar de todos os perrengues, ainda assim foi muito legal. E depois ter contato com outros cicloturistas no encontro começou a ficar um pouquinho mais confortável, porque foi isso, aprender sobre com outros cicloturistas, não é que a gente ficou mais confortável viajar. Porque aí a gente pegou dicas, e aí sabia o que nós fizemos de errado. Às vezes a gente fez alguma coisa que não deu problema, mas que ia dar em algum momento. E aí no encontro foi legal por isso, para aprender e a viajar um pouquinho melhor de bicicleta. Menos cabeçudo, a gente foi muito cabeçudo. Minha bicicleta é uma bicicleta de 2008. É uma Specialized Mica Pro 08. Esse é o modelo da bike do dia. Se quiser, dá pra procurar no Google, dá pra achar. E é uma bicicleta que eu já fiz muitas viagens com ela. Então, antes de começar essa viagem, ela já tinha uma boa quilometragem rodada. Mas o mais importante, é uma bicicleta que eu confio, toda a geometria dela já estava toda alterada para mim, e isso torna o pedal muito confortável. Isso quer dizer mais tempo de pedal, mais conforto físico. Então, quando as pessoas me perguntam qual é a minha bike e quando vão pesquisar e veem que é uma bike que não é nova, minha próxima dica é: a melhor bike para viajar é a sua. Principalmente porque você sabe o que você já fez, sabe onde pode dar problema, sabe o que você já mudou e que super pode confiar, o que você gastou mais. Isso também se aplica aos outros equipamentos. Então, alforge eu já tive alguns e sei o que me irrita. E é um pouquinho pessoal também. Por exemplo, tem gente que não tem problema com um alforge que tem capinha. Ou tem gente que gosta de vários bolsos externos. Tem gente que gosta... Eu sei o que é que eu gosto, porque eu sei como eu organizo o alforge. E arrumar alforge é igual colocar a louça dentro da máquina de lavar. Cada um tem o seu jeito. E se você vê alguém colocando de um jeito diferente, você vai lá e depois secretamente dá uma arrumadinha. Porque alforge é uma coisa que cada um cria o seu jeito de organizar, com o que mais usa. Os equipamentos funcionam para mim desse jeito. Alguns eu já tinha, outros eu substituí, outros eu cobiçava e escrevi para as empresas para ver se elas me ajudavam com desconto. Alguns eu consegui, como foi a placa solar que eu uso, que é uma das coisas que o pessoal pergunta bastante: como é que eu me nutro de energia? Eu uso placa solar para abastecer parte dos equipamentos, mas principalmente meu relógio, relógio celular, e os equipamentos para frio, que eu não tinha nenhum. Na verdade, eu não fazia nem ideia do que era sentir frio. Eu achava que eu já tinha sentido bastante frio, mas na verdade eu nunca tinha sentido frio. Então, minha ideia de frio mudou um pouquinho com as condições extremas que eu ia pegar lá no Alasca. Esses foram equipamentos que eu investi porque eu sabia que eles não poderiam falhar. Então, mesmo que caros, eu entendi que era um investimento e não um gasto, não era um custo. Então, uma das coisas foi o meu fogareiro, que é um fogareiro militar, e ele opera em condições extremas de frio e vento, que é o MSR. Meu pequeno dragão, eu adoro, é muito bom. Funciona com qualquer combustível, porque eu já tinha tido problema para encontrar álcool nas viagens.
e já tinha tido problema também do álcool desaparecer misteriosamente. É um líquido que é muito complicado de manter numa viagem mais autônoma, né? Que você quer ser um pouquinho mais autônoma. Então, eu hoje tenho... Foram coisas que, para mim, foram cruciais. É o fogareiro e o multicombustível. A placa solar é um luxozinho, porque eu acho que eu precisei, principalmente no Alasca e no Canadá, mas depois eu percebi que a energia virou uma coisa que é mais tranquilo. Inclusive, casa abandonada tem uma tomada para fora, então eu às vezes uso. Desculpa pro pessoal. Obrigada, sei lá. Uma das coisas que eu fiz para mudar que eu tive sempre em mente para preparar essa viagem é, no caso de um perrengue, eu consigo consertar? E aí, simplificar é a palavra de ordem. Quanto mais simples é o seu equipamento, mais fácil é de você conseguir arrumar você mesmo, ou encontrar alguém que arrume com você, ou pra você, ou fazer uma gambiarra. Então, a primeira coisa que eu troquei, porque é uma coisa importante, foi os cabos, o sistema de transmissão do freio da minha bicicleta, que era hidráulico, que para quem tem uma bicicleta com freio hidráulico sabe que é uma delícia, é um freio que responde rápido, é super, né, super sempre bonitinho, está bem reguladinho, ele é sempre gostoso. Mas eu troquei por cabo. E literalmente você encontra cabo para freio, eu encontrei cabo de freio em açougue. Então, essa foi uma troca importante. Essa troca eu fiz já quando eu estava nos Estados Unidos e foi legal porque ao simplificar, ninguém vai numa loja para simplificar a sua bicicleta. Normalmente as pessoas vão para fazer um upgrade, né? Vão para comprar alguma coisa melhor. E aí quando eu cheguei na bicicleta, eu falei, olha, na bicicletaria, eu falei, olha, eu tenho esse sistema de transmissão do freio e eu queria trocar por a cabo. Primeira reação é, por quê? Aí eu expliquei a história e eles falaram, poxa, que legal. O que você quer fazer? Você quer ficar com esse freio? Porque se você não quiser, a gente compra. Né? E se você quiser, a gente dá esse desconto, transfere esse desconto. Então, foi legal porque eu ganhei, na verdade, como eu estava saindo de um negócio que era mais caro do que eu ia trocar, o sistema de hidráulico pelo sistema a cabo, veio um troquinho, veio um dinheiro de volta. Então, eu saí da bicicletaria numa situação inédita, eu saí com mais dinheiro do que com que eu entrei. E uma bicicleta mais confiável para viajar. Não me arrependo da troca, na verdade acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu morei um tempo na Europa, ali na Inglaterra, e quando as pessoas sabiam que a gente era do Brasil, tem um montão de mito relacionado a ser brasileiro, mas a ser latino também. E uma das perguntas que mais me deixava envergonhada era quando as pessoas me perguntavam sobre a América Latina e eu não sabia quase nada. E aí quando eu falei, poxa, quando eu voltar para o Brasil, quando eu voltar para a América do Sul, uma das coisas que eu tenho que conhecer mais é a América Latina. E aí eu comecei a me interessar por América Latina, como um todo. A ideia de América Latina, não mais América do Sul, América Central, América do Norte. E um dos livros que eu lembrei de reler, eu tinha lido quando eu tinha 15 anos, mas não tinha conectado nada. Foi o livro As Veias Abertas do Galeano, onde ele faz uma super crítica sobre o nosso processo histórico de colonização. O quanto a colonização e as nossas riquezas representam as nossas pobrezas atuais. Não só a pobreza, a riqueza que ele fala material, mas
o quanto a nossa cultura foi dizimada com propósitos de poder. E que a nossa pobreza, ela não é uma coincidência. Nossa pobreza é um plano. E o quanto isso nos coloca numa posição... É um assunto que me revolta tanto, porque quando você está pedalando e você vê a pobreza e as pessoas aceitando sua própria pobreza por um contexto histórico, né? Elas são vítimas de algo que elas nem sabem que elas são vítimas. É muito dolorido, porque ninguém pensa nem em sair daquela situação difícil. Eu não quero me perder nisso, porque eu acho que é muito importante. A América Latina hoje sofre de um contexto onde o oprimido nem sabe que é um oprimido e apoia o opressor. E ter o apoio para se oprimir é muito poderoso. Eu não fazia ideia disso. Eu só tive ideia, eu tinha lido o livro foi ter estendido. Eu tinha começado o projeto para fazer só América do Sul, depois eu fui estender, aí eu falei assim, eu vou fazer a América do Sul, os países vizinhos do Brasil, e depois eu vou fazer a América do Norte, porque aí eu queria comparar a minha parte do continente com o exemplo de desenvolvimento conservacionista do planeta. E aí eu vi que tudo isso era uma grande balela na prática. Bom, mas aí depois eu estendi. Lendo o livro do Galeano, eu vi que eu tinha que conversar com as pessoas da América Latina toda. E queria entender um pouco se a gente tinha essa identidade de América. Até o meu jeito de me referir aos estadunidenses mudou. Eu não os chamo mais de americanos. Porque até isso o processo histórico nos coloca, né? Os americanos são as pessoas dos Estados Unidos. Na verdade, não são. Nem eles mesmos reconhecem o resto da América como América. Quando eu falo assim, das Américas, até o plural sou estranho para uma pessoa que vive nos Estados Unidos. Mas eu só descobri isso viajando, porque o livro do Galeano me deu todas as perguntas que eu precisava, sabe? Eu acho que foi isso. O Veias Abertas da América Latina é o livro cerne do projeto Extremos das Américas, porque foi ele que me deu as dúvidas e incitou a curiosidade para eu conversar mais com as pessoas, incluir mais as pessoas no meu projeto como um todo. Porque eu venho visitando parques. Então, meu projeto o meu plano inicial é visitar 50 parques importantes em todas as Américas, entre os extremos das Américas. Esse é um projeto muito interno do Extremos das Américas. Além do pedalar, esse meu viés de bióloga está muito conectado às áreas de conservação. E então o plano era visitar os parques, e eu, como bióloga formada numa escola da ecologia com bases fortemente europeias, eu entendo a conservação que afasta as pessoas. E com o livro do Galeano, eu entendi que não existe conservação, e mudou completamente. Não existe conservação sem gente. Não existe proteção sem pessoas. E aí eu queria entender, sair com essa pergunta também, que nasceu, tem uma anotação lá na página 79, eu acho, do livro, falando, por que as pessoas se relacionam com as unidades de conservação como elas se relacionam nas Américas. O que isso pode me dizer? Que pergunta que isso pode me dar para a conservação? Então, o Galeano, no livro
Veias Abertas da América Latina me deu, acho que, um dos maiores presentes que eu poderia ter para começar meu projeto, que eu vou atrás de uma boa pergunta. Eu estou indo atrás de uma boa pergunta. Essa é a razão de eu conversar com os latinos e com os americanos, as pessoas das Américas. Eu vou atrás de uma boa pergunta. Porque acho que, de uma certa forma, o cicloturismo do Brasil, eu já senti uma falta de ter mais mulheres solo. Quando eu saí, eu conhecia a Aurora, conhecia assim, né? Já tinha lido alguns relatos da Aurora e ela era uma referência. Eu conheci a Martina que estava viajando o mundo também. E estava trocando um pouco de ideias, porque ela tinha pedalado aqui na América Latina. E todo mundo fala que pedalar na América Latina é diferente de pedalar em qualquer outro lugar do planeta. E eu tinha, semanas antes de eu sair de viagem, eu tinha lido o livro do Cavallari, da viagem dele na Patagônia. Mas todo mundo O Argos Caruso, do Pedalando e Educando, foi uma referência. Porque foi o primeiro cara que eu sentei numa pizzaria, depois de uma Adventure Sports Fair. A gente sentou na pizzaria e eu vi um pouco do cara. Eu acho que ele tinha essa energia do viajante e ele ainda estava transmitindo. Eu quase não falei com ele, eu não tinha pergunta. É aquela coisa de quem não tava. Mas ele foi um cara que me transmitiu um pouco essa ideia da viagem de muito tempo na estrada. Porque até então, o cicloturismo para mim era muito ligado mais ao turismo mesmo, de curta duração. Do final de semana, das férias. Era impensável para mim abandonar e fazer disso a minha vida. E acho que agora eu sou um pouco isso. Eu não me vejo voltando a ser o que eu era antes. Acho que como ele, né? Ele nunca mais voltou a ter uma vida normal, voltou a ter uma vida convencional. Eu saí daqui completamente contaminada por Galeano, né? Então você imagina, eu já tinha essa ideia claro, e aí a gente cria toda uma armadura pré-conceitos, né? Que você cria conceitos antes que não é bom, não é saudável. Definitivamente não é. E aí, essa coisa do americano, eu já conhecia os Estados Unidos, não conhecia o Canadá e nem o Alasca. Mas eu já tinha muitos amigos mexicanos e já conheci um pouco da história do México, com aquele episódio do roubo de grande parte do México pelos Estados Unidos, e eu tinha esse senso de injustiça muito, muito forte. Então, isso contaminou boa parte das minhas primeiras conversas com as pessoas no norte. Então, quando as pessoas me perguntavam, me davam exemplos de problemas, assim, por duas vezes eu falei, mas você tem, a primeira coisa foi, é horrível a conexão, o acesso do celular. Eu estava conversando com uma pessoa num camping, e essa pessoa falou assim, eu acho um absurdo a gente viajar e não ter cobertura de celular nos lugares que a gente vai. Então eu basei um pouco as minhas viagens, a decisão de onde eu vou, na cobertura. Eles têm um mapa da cobertura de celular, ou seja, tá tudo mapeado e as pessoas têm acesso a essa informação. Então ela planejava já as viagens dessa pessoa, ela planejava essa viagem baseado nos lugares onde ela sempre tinha cobertura. Eu falei, bom, mas você entende que esse é um problema de primeiro mundo, né?
Esse é um problema de gente rica. E eu percebi que ela se ofendeu um pouquinho, essa pessoa se ofendeu um pouquinho. Então foi assim que eu saí daqui, super armada. E depois eu fui tendo casos de muita generosidade genuína. E um pouco da frieza de contato que não existe nos Estados Unidos, Alasca e Canadá, é compensado por outros tipos de generosidade. Então eles são muito mais solícitos financeiramente, então eles abrem muito mais a mão para dar dinheiro com mais facilidade. Então, lá foi um dos lugares. Eu tenho 2 episódios que me assustam, assim. Bom, mas ó, entrando no Canadá, meu primeiro contato com pessoas, uma mulher me deu $20. Eu nem tinha conseguido trocar dinheiro ainda canadense, eu não tinha dinheiro canadense, eu não sabia como que eu ia usar, me falaram que aceitavam dólar americano, então eu tava um pouco tranquila. E essa mulher me deu $20, então minha primeira nota que eu tenho até hoje, a minha primeira nota de $20 canadenses foi uma doação. Depois, mais pra frente, já quase na fronteira Canadá e Estados Unidos, eu tive um caso, eu fui ao banheiro e pedi para uma pessoa ficar dando uma olhada na minha bicicleta. Quando eu voltei, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá, literalmente, não tinha ninguém. E eu falei, pô, a pessoa foi embora. Aí quando eu cheguei perto, tinha um bilhetinho, a pessoa pedindo desculpa porque precisou ir embora, e tinha uma nota de 50 dólares. Perto do Yellowstone, no norte do Yellowstone, eu tive também, num restaurante, eu parei no restaurante para usar o Wi-Fi e pedir água de graça. Tava sentada lá fora, chega a gente perguntando da bicicleta, começa, junta gente, aí descobri que era um grupo de pessoas que estavam indo para uma festa dessas de reunião de faculdade, então tava todo mundo viajando junto para essa festa, ou voltando da festa, e aí eles entraram no restaurante. Quando eles voltaram, eles tinham passado o chapéu e eles tinham reunido $300 para mim. Então esse é o tipo de generosidade que eu encontrei e é um pouco, eu entendi que a generosidade é intrínseca da humanidade. Todo mundo é generoso, dentro da sua possibilidade, da sua ideia de generosidade. Não é de se espantar que para os países ricos generosidade é financeira, ela é física, ela é concreta. Quando você cruza a fronteira do México, eu experimentei um outro tipo de generosidade, é das pessoas abrirem as portas, literalmente, da casa para tudo. Então, de eu sentar para descansar e ganhar 3 dias de hospedagem na casa, com comida, roupa lavada e passada. Eu não passava roupa nem quando eu morava aqui em São Paulo. Eu tive roupa passada no México. Então, eu descobri que generosidade é uma coisa que nos une. Nós todos somos generosos. Não sei se eu da humanidade, porque eu só conheço pessoas agora eu estou comparando bastante pessoas das Américas, mas generosidade é uma coisa que nos une. E os americanos, como um todo, né? Americanos aí, agora todo mundo, não só americanos dos Estados Unidos. As Américas, as pessoas das Américas são generosas em todos os níveis. Desde o norte com dinheiro até eu parei no Panamá agora, então até o Panamá as pessoas ajudam com o que elas têm, com o que elas podem, com o que elas... E nunca pra mim fez mais sentido aquela coisa do que as pessoas dão o que elas têm. Se a pessoa te dá um não, é porque tudo que é o que ela pode dar, é um não. Isso derrubou o meu contato com as pessoas no norte, derrubou completamente a minha antipatia por eles. Hoje, eu falo com uma certa resistência, mas eu acho que poucos lugares nas Américas, pelo menos, são tão prazerosos de pedalar como nos Estados Unidos. É incrível.
Então, o trânsito, as pessoas são mais respeitosas, as estradas são melhores, as paisagens são lindas, a facilidade de ver bicho e de ver plantas relativamente raros é incrível. A quantidade de informação que você tem para você circular pelas estradas e para você é lindo, é o ideal. Eu pedalaria, eu costumo falar que eu pedalaria pelos Estados Unidos o resto da minha vida. E eu acho que essa foi a principal mudança. E uma outra coisa que foi surpreendente para mim eu não sabia que o Alasca era tão incrível. O Alasca é incrível. É um lugar de uma beleza e de uma unicidade. É impressionante. Eu moraria no Alasca tranquilamente. Falar, e o frio? É um frio que te mantém vivo. Tudo lá é muito mais intenso, mas tudo lá tem essa lente da intensidade, né? Então, o frio é muito frio, o calor é muito calor. Os bichos são bem selvagens. E eu nunca tinha tido contato com tanto isolamento na minha vida. E isso pra mim foi demais. Não sei por quanto tempo eu viveria no Alasca, mas eu adoraria viver um tempo no Alasca. O Canadá é aquela coisa linda que todo mundo fala, né? O Canadá pra mim não mudou muito. O Canadá as pessoas são muito legais. O lugar é muito lindo. Eu passei na costa oeste, do lado oeste do Canadá. E todo mundo fala que é muito diferente da outra costa. Mas eu acho que o Canadá foi o que menos me surpreendeu. Eu já esperava um país limpo, muito educado, com um ótimo entendimento de política, da sua própria situação política. O que surpreendeu no Canadá foi a minha primeira situação de violência, que foi na Estrada das Lágrimas, a Highway 16. A estrada Flathead, né, a Yellowhead, que eu não sabia. Foi a primeira vez que eu precisei mudar o meu trajeto por conta da minha desinformação de violência de um lugar. Então, quando eu cruzei do México, de San Diego para Tijuana, então dos Estados Unidos para o México, última cidade dos Estados Unidos e a primeira do México, apesar da gente estar na mesma região geograficamente, eu cruzei mais que uma fronteira geográfica, política. Eu cruzei uma fronteira de cultura. Tudo muda. Então, os prédios quadrados e as casas de quintal imenso mudam completamente. Calçadas largas, limpas e arborizadas, muda. Em Tijuana eu me lembro de cruzar e um dos primeiros carros que me fez parar a bicicleta. Então eu saí da fronteira, cruzei a estrada. Primeiro eu não sabia para onde cruzar, eu cruzei a estrada. Quando eu cruzei a estrada, um camburão da polícia, uma picape da polícia me cruzou, meio rápido, assim, meio urgente, parou logo na frente. Eu tenho até filmado isso. E aí tinha uns caras sentados no bar e eles colocaram os 4 na caçamba, algemaram, os caras aceitaram, assim, foi tudo parecia tão pacífico, e os caras estavam sendo presos. Acho que eles tinham roubado ou alguma coisa e a polícia soube que eles estavam lá e acho que eles nem tentaram fugir. Então foi essa meus primeiros minutos na rua no México. Mas também foi a minha última situação no México, assim, mais assustadora. Foi boa para dar um susto, falar, poxa, alguma coisa mudou de verdade, não é só a paisagem, as pessoas mudaram, é totalmente diferente. Mesmo desde Nevada, eu comecei a ver, porque nos Estados Unidos começa bem branco, e aí ele vai começando a ficar mais miscigenado, mas ainda muito branco, ali em Utah, e aí começa a aparecer os latinos. É bem gradual. Até você chegar no México, que
é bem mexicano. Mas depois disso, por onde eu passava, eu fui recebida como uma pessoa da família. Não raro é você saber de histórias. Você vai passando pelas casas dos ciclistas nas grandes cidades do México e eles têm muitas histórias de cicloturistas que decidem terminar a viagem no México, porque o México é tão apaixonante. É um lugar onde você se sente em casa, você se sente tão acolhido em todo lugar que você vai. A comida é deliciosa, o clima é muito bom, é muito fácil transitar pelo México. Que as pessoas falam, poxa, elas se sentem tão em casa que vira casa. Então, lá em Guadalajara, a Casa do Ciclista costuma falar, ganhou o apelido de o México é o buraco negro dos cicloturistas. Porque as pessoas terminam as viagens ali, decidem terminar as viagens ali por todo tipo de razão. Primeiro, ou elas estão há muito tempo fora de casa e decidem estabelecer residência no México. Tanto que a Casa do Ciclista de Guadalajara tem uma ajuda jurídica para pessoas que querem mudar o tipo de visto ou estender o visto para ficar no México. Porque o México é isso. É um lugar que você quer ficar. Eu tentei, quando eu cruzei a fronteira do México, eu chorei, porque era um lugar que eu ficaria mais um tempinho pedalando. Foi onde eu fiz amigos e ganhei irmãs, principalmente. Ganhei grandes irmãs. E aquela história eu me lembro no Canadá, de um casal que me encontrou, que falou que eles cruzavam a fronteira para o México de carro quase todos os anos, e que eles me davam um conselho. Eu pedi para eles, né, se você pudesse me dar o conselho mais importante para viagem nessa minha viagem, qual é o conselho que você me daria? E aí eles me aconselharam guardar meu dinheiro nas meias. E isso é bem interessante, porque eu falei eu percebi que é uma ideia que os estadunidenses e os canadenses têm de viajar para o México, ainda é um conceito da década de 80. Um México extremamente violento, com a total ausência do Estado, o que não é verdade. O México hoje é um país bastante desenvolvido politicamente e tem uma infraestrutura para receber turistas muito impressionante. Então, é um dos países em que o turista está mais protegido. Na América Latina, é um dos países onde o turista é mais protegido do que os próprios cidadãos. E ainda assim, os turistas têm todas essas historinhas engraçadas de cruzar a fronteira do México, que é um preconceito. O México é incrível. O México surpreendeu. Eu não tive nenhuma situação de perigo de assalto do México. Pelo contrário, eu parava minha bicicleta com quase tudo na frente do mercado. E não raro as pessoas que estavam saindo de compras paravam para... Não, vai lá, toma, a gente toma conta. E todo mundo ali cria uma corrente de segurança e de proteção ao turista. Eu tenho claramente cara de uma estrangeira, né? Não só nos Estados Unidos e no Canadá, mas também em todas as Américas. Eu sou estrangeira até no Brasil, às vezes. Então, eu sempre nunca tive problema no México com segurança nesse quesito. Eu estava preparada para Honduras. Honduras é o país com o maior caso de feminicídios do planeta. É um país número 1 em casos de violências contra a mulher. E conhecia também os casos generalizados de machismo na Nicarágua, né? A Nicarágua tem um caso bastante... como falar?
emblemático, tem um caso bastante emblemático na Nicarágua, que é uma associação de mulheres para a assistência social de Manágua tentou criar um núcleo de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. E no primeiro mês de funcionamento da casa, a casa foi metralhada 2 vezes e apedrejada quase todos os dias. Então é um caso, Nicarágua e Honduras, eu estava bem preparada para receber, e eu sabia de algumas áreas mais críticas, mas também não tive, na Nicarágua eu tive bastante assédio, mas não tive nenhum problema mais grave. Fora isso, a América Central é muito, muito linda. É uma região pouquíssimo visitada, é muito comum nas áreas mais isoladas das zonas turísticas, que normalmente está no litoral do Caribe, porque a América Central, de um lado é o Caribe, do outro lado é o Pacífico. Do lado do Caribe tem esse turista com um perfil mais tranquilo, e do lado do Pacífico atrai muito o turista de aventura e os surfistas. Então, fora dessas zonas de turismo, quando você pedala nas cidades menores e que não estão ligadas à indústria do turismo, é muito comum as pessoas pedirem para você falar a sua língua. Então, essa curiosidade da pessoa pela pessoa mostra um pouco do quanto é interessante interagir nesses lugares. Então, acho que a América Central tem essa marca da curiosidade das pessoas pelas pessoas, que é genuína, e ela chega até a ser um pouquinho infantil, o que fica bonitinho, né? Eu tinha ouvido, acho que o Aurélio comentar da curiosidade das pessoas na China, nos pequenos povoados na China, e que isso até chegava em alguns momentos, a ser até meio chato. Mas alguém tinha falado, inclusive, me lembra se vocês lembrarem a pessoa que falou que tinha ido ao banheiro, e até no banheiro, fazendo as suas necessidades, as crianças vinham. A diferença da América Central é que é uma curiosidade muito respeitosa. Existe porque é ocidental, né? A gente está falando de um povo muito, muito parecido com a gente, mas ainda assim a curiosidade está lá. Então não é uma curiosidade que incomoda. Eu gostei muito de pedalar pela América Central, pela beleza, pela quantidade de lugares pouquíssimo visitados, maravilhosos e muito pouco visitados, que é o caso da Nicarágua, por exemplo. Nicarágua tem um potencial para turismo histórico. Tem casas que foram metralhadas, onde viveram pessoas fundamentais da resistência no regime. Então você sabe da história, a história está ali nas ruas, as pessoas, você encontra gente que foi alvejada, as pessoas mostram, olha, eu fui da resistência. Então é muito legal. A Nicarágua é incrível para conversar com as pessoas, porque cada pessoa tem ali um orgulho pela sua própria história, que é um orgulho muito latino, fora a beleza natural. Na Nicarágua foi onde eu vi de perto, até aqui, os melhores vulcões, as caminhadas mais incríveis para topo de vulcão. Então, vale muito a pena visitar a América Central enquanto ela ainda não está completamente turística. Porque o que a gente viu na Costa Rica, por exemplo, que ficou bem turística, é que a gente tem um movimento de dolarização, né? E aí elitiza. Em alguns pontos. Eu acho. 2 histórias que eu acho que são bem legais, assim. 3 histórias, pode ser 3 histórias. Vamos fazer uma de bicho, e 2 de gente. Então, acho que tem uma história bem... que é a da Highway 16, foi
meu primeiro encontro mais crítico com gente, que assim que eu cruzei a fronteira do Canadá do Alasca com o Canadá, o oficial de fronteira me falou, escuta, por onde que você vai descer? Em que direção você vai para os Estados Unidos? Eu tinha pensado em ir por Vancouver, mas que seria pela costa, mas o primeiro parque do Canadá fica nas Rochosas Canadenses, então eu precisava visitar essa região. Então eu mudei meu trajeto, queria visitar essa região e falei para ele, mostrei no mapa ali para ele onde é que eu ia fazer, e ele falou, nossa, você planeja passar por essa estrada? Aí eu falei, planejo, por quê? Ele falou, essa daqui é a Highway 16. Ela também é conhecida como a Estrada das Lágrimas. Você sabia disso? Eu falei, não sabia. Ele falou, nessa estrada é proibido pedir carona. É a única estrada do país que é proibido pedir carona porque as mulheres desaparecem lá. E aí, pum, ele falou isso e tchau, boa viagem. Eu falei, quê? Como assim? Me explica um pouquinho mais. Aí, mais pra frente, parei, uns dias depois, parei num outro lugar, as pessoas conversando, e aí falaram, você vai descer a Casher Road e vai pegar a Highway 16? Eu falei, vou. Eles falaram assim, você não pode pegar a Highway 16. Eu falei, por que não? Ele falou, porque as mulheres são mortas lá. Eu falei, imagina. E aí eu comecei a meio que achar que era uma lenda. Então, foi essa o primeiro jeito que eu encarei. Acho que é uma lenda. Mas depois disso eu comecei a ouvir cada vez mais as pessoas me avisando para não passar por aquela estrada. Quando finalmente em Whitehorse eu cheguei nessa cidade, toda a biblioteca no Canadá é um centro de informação de todo tipo, tanto musical como... E as estradas, você tem condição de encontrar as estradas separadas por seção. Então você vai lá na estrada e você tem notícias relacionadas àquela estrada, você tem os anos e os períodos do ano em que ela se fechou. E aí eu acessei a Highway 16 e vi que realmente existe um histórico dessa estrada ter o desaparecimento de mulheres desde 1900, desde o início da década de 40, dos anos 40. Mulheres, a princípio começou com o desaparecimento de mulheres indígenas, porque é uma região de bastante, lá eles chamam de povos, First Nation People, então os povos, as primeiras nações canadenses, e tem muitas reservas indígenas nessa região. Então as primeiras mulheres a desaparecer dali eram essas mulheres, porque não tem serviço de ônibus e elas, para irem para a cidade, elas tinham que pedir carona e elas desapareciam nesse trecho entre a cidade, normalmente Prince George, que é a maior cidade onde todos os serviços se concentram, e as suas aldeias, elas desapareciam. Desde a década de 40 até os anos de 2000, os anos 10, acho que 3 homens foram presos. Então não se trata de um crime de um serial killer, não é uma pessoa que faz isso em crimes seriais. Então é um grupo de pessoas, são homens, é um grupo de homens. E desde o primeiro desaparecimento de uma mulher branca, que foi no final da década de 70, até então já tinham desaparecido algumas dezenas de mulheres indígenas, os crimes começaram a ser investigados com mais seriedade, e até hoje foi feito um levantamento, já são mais de 300 mulheres desaparecidas e somente 26, se eu não me engano, que foram descobertas. Hoje tem um site, inclusive, quem quiser acessar, www.highwayoftears.com.ca, eu acho. Então você tem lá uma lista das mulheres que desapareceram nesse lugar, tem um mapa onde as mulheres desaparecem. E aí eu fui lendo aquilo, fui descobrindo aquilo, acessei o site e eu descobri que eu não poderia passar por aquela estrada. Na época,
eu escrevi um post falando, né, do quão decepcionada eu estava por mudar o meu trajeto única e exclusivamente porque eu sou mulher. Então, na entrada da estrada tem uma placa avisando, com uma foto das mulheres avisando: mulheres, não viajem aqui, ou não viajem sozinhas aqui. Então é uma área do Canadá que as pessoas não podem, as mulheres não podem viajar. Eu comecei a ver quais eram as possibilidades de eu chegar onde eu queria, porque mudar o trajeto eu já ia ter que fazer, eu não queria deixar de ir para onde eu queria ir, que era as Rochosas Canadenses. Então eu comecei a pensar em estratégias para que eu chegasse lá. E aí eu fiz uma manobra relativamente cara, peguei um ferry e cheguei até Prince George. Peguei um ferry, um trem e cheguei até Prince George. E ali de Prince George eu pedalei ainda um trecho da Highway 16. Eu ia sair no primeiro dia que eu ia sair de Prince George, eu tava tão nervosa que eu tive uma dor de cabeça. Há muito tempo eu não tinha dor de cabeça, que eu tenho certeza que era dor de cabeça de nervoso, de medo. E eu fiquei mais um dia na cidade e no dia seguinte, bem cedinho, eu saí. E pedalando, é uma estrada linda, ela é cercada de parques, então ela tem parques municipais, provinciais e federais ali, então é uma região para preservação, para conservação incrível. E aí é uma estrada deliciosa, bem arborizada, uma boa estrada. E durante o dia uma caminhonete vermelha passou por mim algumas vezes, nos dois sentidos. Tinha o vidro de trás quebrado e um cachorro dentro com umas madeiras, umas toras de madeira na frente. Numa das horas eu pude ver tão bem, passou tantas vezes por mim que eu comecei a ver detalhes. O cara que estava dentro usava um boné cinza. Eu vi que o cachorro era um cachorro grande, orelhudo, provavelmente um pastor alemão. Eu vi que tinha 2 machados, porque numa vez passou um machado de cabulon. Então eu tinha vários detalhes dessa picape. E toda vez que ela passava, eu repetia para mim mesma: é só um lenhador, tá levando madeira, tá vindo buscar. E aí era já metade da tarde e eu ainda não tinha almoçado, uma tempestade estava se formando, o céu escureceu. Eu falei, bom, eu vou parar na próxima parada de descanso. Tem uns descansos na beira da estrada e vou almoçar e acampo no lugar. Então eu cheguei nesse lugar, na beira de um rio, super gostoso, encostei a bicicleta, desci pro rio, lavei o rosto, dei uma limpada, sentei, fiquei aproveitando ainda os últimos minutinhos de sol, porque logo ia começar a chover, quando eu ouço o barulho de um carro estacionando. Quem que era? Era a picape vermelha. Eu olhei para trás, na hora eu gelei. Eu sabia que ali alguma coisa não estava certa. Ele abriu a porta do carro, desceu o pastor alemão. O pastor alemão foi direto para o rio e ele veio na minha direção. Nessa hora, eu sentada no chão, eu pensei, putz, meu canivete está na bike. Depois eu comecei a procurar mentalmente onde é que está meu spray de pimenta, meio que calculando, será que eu consigo correr lá em alguma situação que eu precise, né? Aí ele chegou bem perto de mim, ele falou, oi. Eu falei, meio no susto, eu falei, oi. Olhando para as pedras ali perto, o que eu poderia pegar para jogar nele e tentar me defender. E aí ele me falou, você sabia que... Eu vi que você estava pedalando pela estrada. Eu falei, tô pedalando, tô indo em direção às Rochosas. Ele falou, poxa, você tá sozinha? E aí eu me assustei um pouco com a pergunta. Falei pra ele, não, meu namorado tá a 1 dia de distância. Ele falou, não, mas agora você tá sozinha. Eu falei, agora eu tô sozinha. Ele falou, você sabia que aqui é muito perigoso para mulheres estarem sozinhas nessa estrada?
Eu falei, eu ouvi falar, mas parece que o problema é caronando, né, pedindo carona. Ele falou, não necessariamente, tá sozinha aqui é perigoso. Você sabe que qualquer coisa que acontecer com você aqui nessa estrada, que a responsabilidade, a culpa é toda sua, né? Aí eu tentei parecer maior, me arrumei tremendo já, né? Aí eu já não sabia se era de nervoso ou se era de medo, que eu senti que ele estava me ameaçando. Eu falei, você está me ameaçando? Ele falou, não, a gente não sabe o que essas mulheres estavam fazendo. Eu falei, escuta, o que uma mulher precisa estar fazendo? O que um ser humano precisa estar fazendo para ser assassinado? Eu falei, a gente nunca sabe. Mas viajar sozinha, estar sozinha num lugar desses, se é de convir que não é uma coisa que se faça. Nessa hora, eu já devia estar vermelha, devia estar transtornada, mas nessa hora começou a chover pesado, e o cachorro se assustou, não sei se com a água ou com o relâmpago, e correu pro carro, o cara se mobilizou, colocou o cachorro para dentro. Ele ainda falou para mim algo do tipo, eu se fosse você dormiria aqui, é bem melhor, aí pra frente não tem mais nada, é melhor você dormir por aqui. Eu falei, eu não sei se eu vou dormir por aqui, eu devo pedalar um pouquinho mais. Ele falou, vai chover, eu se fosse você dormiria por aqui. Eu falei, acho que eu não vou dormir por aqui. E ele, já saindo, entrou no carro e foi embora. Começou a chover tão forte que eu não tive outra alternativa senão jogar a bicicleta no meio da floresta. Eu tentei, do jeito que pude, colocar a bicicleta no meio da floresta. Eu joguei uns galhos por cima, umas folhas, escondi como deu, montei a barraca muito rápido, porque a chuva estava muito forte. Montei a barraca com água dentro, joguei o saco de dormir, já estava meio molhado, porque a chuva era muito forte. Isso era lá por umas 5h30, final da tarde, e a chuva só piorando. O vento fazia as árvores, umas árvores enormes, é uma região de cedros vermelhos, então umas árvores gigantes, eu ouvi o barulho delas envergando, o barulho da madeira envergando com a chuva e os raios. Eu falei, gente, se um raio cair, eu não tô nem vendo, ele vai quebrar uma árvore, eu vou só esperar. Então acontecia do raio acertar uma árvore, eu ouvia, teve uma árvore que eu ouvi que o raio acertou, o relâmpago acertou e ela quebrou, eu só fiquei esperando o impacto eu ouvi o barulho da árvore caindo no chão, eu falei, putz, dessa vez não foi aqui. Então, foi tenso. Quando foi umas 11h30 da noite, um carro parou perto, na área de estacionamento. Eu tava mais para dentro mas eu não tinha certeza se quem tava na área de estacionamento conseguia me ver. E eu fiquei observando esse carro. Logo eu percebi que era uma picape. O carro manobrou algumas vezes, então eu via as luzes se movimentando. Uma hora eu via a luz vermelha, outra hora eu via a luz branca. E eu ficava só imaginando as manobras que a pessoa estava fazendo. Percebi que era uma picape pelo barulho. E o que me veio à cabeça é que essa picape era o cara da picape vermelha. E aí eu já me preparei para esse cara vir me atacar na barraca. Peguei o canivete, coloquei de um lado, dentro da calça, de um lado. Peguei o spray de pimenta, coloquei do outro lado. Falei, bom, se alguma coisa acontecer e eu perder esses dois, peguei o spray de pimenta, coloquei na meia, dentro do saco de dormir. Fiquei sentada, só esperando. E a pessoa não desligava o carro. Então eu via o barulho do carro, via a luz, às vezes a pessoa apertava o freio, o pedal do freio, então a luz vermelha acendia. Eu sei que eu fiquei das 11h30 até 1h30 esperando
essa pessoa vir. O carro ligado todo esse tempo e a chuva caindo e eu esperando essa pessoa. Eu estava pronta para a pessoa. Eu ficava com o ouvido apurado, às vezes eu fechava o olho para tentar ouvir se era um passo que eu estava ouvindo que estava chegando, ou se era uma porta que estava fechando, ou se era alguém mexendo na minha bicicleta. Eu tentei apurar todos os meus sentidos para apagar o barulho da chuva e tentar ouvir se alguém estava se aproximando. Quando foi às 1h30 da manhã, a chuva não tinha parado, mas eu me lembro que eu olhei no relógio, eu vi o horário e depois disso eu não lembro de mais nada. De manhã, quando eu acordei, eu estava sentada ainda, com uma baita dor no ombro, com o spray de pimenta na mão ainda, com o meu braço esquerdo dormente, o sol maravilhoso lá fora, como se não tivesse chovido, e eu percebi que eu apaguei de cansaço, eu não conseguia mais ficar acordada, eu dormi, e nada aconteceu. Então, eu não sei se alguma coisa ia acontecer, eu não sei se eu fui salva pela chuva, eu não sei se a pessoa que estava lá fora era mesmo o cara Mas esse medo foi real, ele foi tão físico que dias depois eu descobri que eu estava diabética. Eu tive a minha primeira crise glicêmica e depois no hospital no médico eu descobri que eu estava diabética. Eu atribuo a minha diabetes hoje a esse medo, essa noite de medo. Acho que foi a noite mais assustadora da minha vida, até hoje. É isso. Desde que eu comecei no Alasca, eu tenho estudado sobre comportamento e distribuição de ursos. É o animal que eu mais tinha medo, receio de encontrar. Mas, quando eu fiquei em Fairbanks, a primeira cidade que eu cheguei lá no Alasca, foi a cidade onde eu pousei no Alasca, as pessoas me viviam falando que eu não deveria temer urso. A não ser o polar, lá no Ártico, eu não deveria temer urso, porque o problema do urso é que você não pode surpreendê-lo. Então, se ele se assusta, ele reage ao susto. Mas são animais que, normalmente, se você não está com comida, ele não está em um comportamento de agressivo, luta com outro macho, é um animal que não ataca à toa. É um animal que ataca pelo susto, é uma reação, assim como a gente. Então, eu estudando as áreas de ocorrência, quais são as situações, para entender um pouquinho como é que eu podia evitar um encontro negativo com um animal desse sabendo que com certeza eu encontraria um urso. Então toda a minha atenção para animal selvagem era com urso. Quando eu cheguei no Denali, o Denali Park, é uma das unidades é a unidade de conservação mais visitada no Alasca, e então eu fui até ali. E minha primeira noite no Denali foi em camping selvagem, eu tinha conseguido autorização para acampar selvagem dentro do parque, então arranjei um lugar onde ficava o Monte Denali ao fundo, aquelas coisas que a gente escolhe para ficar num lugar bem bonito. Escolhi uma cama de musgo, encontrei uma área verdinha, estava já quase escurecendo, falei, eu vou dormir aqui mesmo. Coloquei montei a barraca, super fofinho, não parecia nem que eu tava no chão. Até o pino para fixar a barraca, eu não consegui achar o chão, de tão fofo que era. Falei, putz, perfeito. Ainda não estava escurecendo, então o pôr do sol era umas 10 horas da noite. E quando já 5 horas da manhã, o sol já estava alto. E aí eu acordei eu tava deitada na barraca, com um saco de dormir, super frio. E eu durmo bem múmia mesmo, né? Eu durmo com o braço cruzado. E aí eu abri o olho e eu vejo uma sombra na barraca. Aí essa sombra se afasta. Aí eu ouvi uns passos, eu não consegui identificar o que era. Mas eu ouvi que tinha passo, eu falei, bom, se a pessoa chegou até aqui, sem eu ouvir, talvez ela vá embora. Veio só curiosa. Mas a pessoa não saía.
E eu, encostada ali, no máximo de silêncio possível, quando eu vejo a sombra se aproxima de novo. E eu vejo 2 chifres gigantes. Quando vira de lado, eu vejo que é um alce. E aí eu percebo que esse animal, de alguma forma, soube que eu estava ali dentro. Sabia que tinha alguma coisa, porque o saco de dormir no isolante térmico faz um baita barulho. E eu dei uma mexidinha e fez um purr. E aí e o bicho acho que percebeu que tinha alguma coisa ali. Ele parou e ficou em estado de alerta. E eu ali em estado de alerta, tentando respirar lentamente, para ele não ouvir a minha respiração. Eu sentia que o meu coração estava batendo aqui, e eu tinha a nítida impressão de que ele estava ouvindo a batida do meu coração. Quando eu olho para cima, e era tudo que eu conseguia fazer, era olhar para cima. Quando eu olho para cima, eu vejo não um focinho, eu vejo 2. Para quem não sabe, um alce adulto, macho, pode chegar a 700, 800 quilos. Um animal grande pode chegar até 1 tonelada. São animais extremamente assustados e eles têm fama de estúpidos. Eles atacam passando por cima das pessoas. No Alasca, hoje, mais pessoas morrem por ataque de alces do que por ataque de ursos. Parece que o ano passado foram 5 mortes por urso e foram 40 e poucas mortes por alce. Ou seja, potencialmente, alces são mais perigosos do que ursos. E eu não sei quanto tempo, eu ainda tentei pegar o meu celular para tentar tirar uma foto, para eu tentar ver a posição dos animais em relação... Porque se eles passassem por cima, eles se assustassem comigo, e eles passassem por cima da barraca, a barraca era um nada para eles. Eles poderiam passar tranquilamente por cima da barraca. Então, nós ficamos ali, eu olhando a sombra dos alces, e eles provavelmente tentando descobrir o que era aquela redoma, aquela bolha branca, que às vezes fazia um barulho ou outro dentro, sabendo... Então, essa foi uma situação de medo extremo, porque eu fiquei ali olhando para aqueles bichos, imaginando como seria se eles passassem por cima de mim, o que eu teria que proteger primeiro. Mas depois que eles foram embora, que eu percebi que eles se afastaram, eu dei ainda uns 10 minutos, quando eu abri a barraca, eles já estavam no horizonte, e eu vi os 2 bichos olhando para mim, acho que os 2 aliviados de nada ter acontecido com eles, e eu super aliviada de não ter... E eu chorei. Eu chorei e acho que foi pela primeira vez que eu chorei de alegria, porque eu consegui não surtar diante de uma situação de extremo medo, porque passou pela minha cabeça fazer barulho para assustá-los. E eu acho que se eu tivesse feito isso, no impulso, eu teria sido atropelada por 2 alces. Eu ia ser pastelzinho de alce lá no Alasca. E essa é a história. A história agora é de uma das interações mais interessantes que eu tive com pessoas. Então, toda vez que você fala, que me perguntam, você tá vindo de onde? Para onde você tá indo? E aí você fala, eu comecei no Alasca e eu tô indo pra Argentina, a reação quase sempre é a mesma. As pessoas falam, meu Deus, não acredito! Sempre tem essa reação de surpresa, é muito legal de ver. Parece que eu tô contando pra família que eu tô grávida. E umas 2 vezes eu ainda tentei colocar a câmera porque é muito igual a reação das pessoas. E aí eu contei, tava no ferry entre Skagway e Prince Rupert. E eu contei para esse casal, contei para esse senhor sentou do meu lado e ele bufava toda hora. A cada 3 segundos ele dava uma bufada. Impaciente, odiando, nitidamente odiando que ele estava ali. E para quem já pegou esse ferry de Skagway, você passa numa região onde as orcas, às vezes, estão ali. Ou seja, o ferry tem
tem um monte de janela, porque a vista é incrível, é maravilhosa. Você passa pelas geleiras, as montanhas são lindas, quase você não vê cidade, é um lugar lindo. E eu super empolgada, as poltronas são bem confortáveis, então eu ficava pulando de uma poltrona para outra, e eu saía, dava a volta, entrava, e cada vez que ele me via entrar, ele falava, parece que você tá aproveitando, né? Meio com raiva de mim. E eu falei, como não aproveitar isso aqui? Eu toda empolgada, eu parecia uma criança, toda empolgada, como você não aproveita? Olha, tem uma... E aí as baleias começaram a aparecer, eu falei, olha as baleias, olha a geleira. E ele falou assim, gelo. E aí até que eu fui buscar água quente para fazer um chá. Eu fiz o chá e eu ofereci para ele um pouquinho. Ele falou, né, eu vou comprar um café para ver se eu me mantenho acordada. Então, tá bom. Ele foi buscar o café, sentou, ele falou, de onde você é? Aí começamos a conversar, contei para ele o que ele estava fazendo. Quando eu contei, ele parou. Aí ele parou, aí eu falei, eu acho que eu falei alguma coisa errada, porque ele parou com uma cara de assustado, meio bravo. Ele falou, eu já volto. Sério. Eu falei, mas eu acho que ele não fugiu de mim achando que eu sou uma maluca, mas as coisas dele estão aqui. Dali a uns 5 minutos ele volta. Ele falou, eu falei com a minha esposa. Você precisa ouvir minha esposa. Minha esposa precisa te ouvir. Eu falei, não, claro, tá tudo bem. Ele falou, não, a minha esposa precisa te ouvir. Aí eu falei, por quê? O senhor pode me explicar? Ele falou assim, não, a gente lê um livro juntos que essa mulher viajando pelos Estados Unidos, ela precisou, sozinha, de carro, ela precisou se cortar o cabelo e se vestir de homem, porque só assim ela estava segura. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele falou, você precisa cortar esse cabelo, você precisa se vestir de homem, você não pode viajar assim. Você vai viajar aos Estados Unidos. Eu estava no norte não tinha chegado nem nos Estados Unidos ainda. Ele falou, você vai viajar aos Estados Unidos, você vai passar pelo México. Você vai passar pelo México assim. Eu estava de calça, de legging e blusa dentro do ferry, era relativamente quente. Ele falou, você vai viajar assim? Aí chegou uma hora e ele falou, você tem peito? Eu falei, claro, eu sou mulher, eu tenho peito. Ele falou, não, você não pode viajar assim, você tem que se vestir de homem. Esse homem ficou, a viagem de ferry dura 3 dias. Esse homem ficou 1 dia e meio, foi quando ele foi embora, tentando me convencer e me mostrando imagens no celular de lugares onde eu poderia comprar roupas de homem, para me vestir de homem e viajar travestida. Essa era a sugestão dele para... Ele chegou a me mandar dinheiro para que eu cortasse o cabelo e comprasse roupas de homem. Eu escrevi para ele avisando que eu não faria isso. E que se ele quisesse eu devolveria o dinheiro. E ele falou não, que eu poderia fazer, mas que eu mandasse mensagens para ele periodicamente. E vira e mexe ele me manda mensagem. Ele fez download do WhatsApp, inclusive, para poder ter... Ele e a esposa viraram amigos e acompanham a viagem, mesmo eu não estando travestida de homem. E é isso. O projeto Extremos das Américas é um projeto que eu quero percorrer do extremo norte ao extremo sul, do continente americano inteiro, visitando parques. E aí, logo depois, a ideia evoluiu junto com a leitura do livro As Veias Abertas da América Latina, para incluir pessoas e o quanto as pessoas influenciam nessa coisa da... Eu sou educadora também, eu sou professora, então professora de biologia e conservação. Por formação eu sou botânica. Então, não tem como desvincular, olhar a paisagem sem incluir essa minha formação. É parte de mim. Então, às vezes acontece de eu ver um grupo de pessoas. Aconteceu uma vez, outro dia eu estava tirando foto
de uma família que pediu foto com umas montanhas atrás, e eu vi a florzinha. Eu tirei, posso usar sua máquina? E aí tirei a foto da flor. Então pode ter 12 pessoas, mas se tem uma flor diferente, eu tendo a olhar para a flor. Eu acho que é um pouco eu acho que eu sou biologicamente alterada já por ser bióloga. Meu olhar vai mesmo para as plantas, principalmente. E isso também influencia no meu jeito de viajar, porque eu prefiro muito mais estar num lugar selvagem a estar na cidade. Eu prefiro, se eu posso pular, ficar... Às vezes as cidades elas são necessárias para comprar comprar um mantimento um pouquinho mais barato, né, ter um outro conforto. Mas às vezes acontece de eu acampar a noite anterior, 15, 20 quilômetros da cidade, e daí eu entro, faço as compras e saio. Então, tem um pouco de eu gostar bastante de estar na natureza em relação a estar na cidade. Então, eu prefiro um ao outro. Que eu acho que tem um pouco a ver com essa minha coisa de bióloga. Tanto que acampar selvagem não é todo mundo fala, poxa, mas você tá dando um pouco mais de 80% dos meus dias, das minhas dormidas na viagem. Até o Panamá, tava dando um pouco mais de 80% de camping selvagem. E as pessoas são muito preocupadas com... É uma pergunta bastante recorrente, poxa, mas você não tem medo de acampar? Eu vou falar que eu gosto muito de acampar e a gente acaba criando mecanismos para acampar selvagem porque é muito prazeroso tá no silêncio e ter o ritmo do dia e da noite na barraca. Acaba a luz quando o sol se põe, volta a ter luz quando o sol nasce. E ter esse ciclo, não ter Wi-Fi e você tá completamente de acordo com o teu ritmo, né? Até o meu ciclo menstrual sincronizou com a lua. Então eu menstruo quando a lua cheia. E eu tenho quase certeza que tem a ver com o meu ciclo circadiano tá mais organizado com o regime de noite e dia do sol. Minha viagem, o meu trajeto leva em consideração a hidrografia. Então, eu sigo rios. Inclusive, eu fico feliz quando eu tô correndo no sentido do rio. Eu fico triste quando eu tô pedalando e o rio tá indo no outro sentido, porque eu sei que eu tô... Psicologicamente ou não, eu tô subindo. Eu sei que eu tô subindo. Eu tenho essas coisinhas de ver o rio e o rio me transmitir alguma coisa de alegria. Então, eu sempre acompanho os rios. As minhas rotas consideram... O meu mapa, quando eu olho o mapa considerando a hidrografia. O banheiro é um ponto crítico em cidades. No camping selvagem se eu tô no mato, é muito fácil, qualquer lugar é banheiro. E hoje eu não tenho problema nenhum para ir em qualquer tipo de banheiro. Eu já fui em todo tipo de banheiro, desde buracos formais, as pessoas chamam o buraco de banheiro, até banheiro que tem folhinhas de ouro em Las Vegas. Eu fui num banheiro que dizem que tem folhinha de ouro no banheiro. Então, mas eu não tenho problema nenhum em fazer. Aliás, eu acho muito mais confortável não ter que ir a um lugar formalmente chamado de banheiro, como nas cidades, que é super difícil de encontrar. Às vezes as pessoas fazem cara feia pra você, porque você vai usar o banheiro dela sem consumir no lugar. E eu prefiro usar o banheiro, precisar de banheiro quando eu tô no mato. Uma das coisas mais difíceis para mim de lidar emocionalmente na viagem é conhecer tanta gente legal. Porque a gente conhece, se envolve, ama
Eu acho que tem um pouco também do fato de a gente estar tão distante dos nossos, a gente faz todo mundo ser meio nosso. E eu sofro demais. Eu nunca soube falar tchau e agora muito menos. Pra mim ainda é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar. Eu não tenho maturidade pra falar tchau. Então eu choro. E eu sofro também por não poder ficar mais, mas não só pelo tchau, mas também porque cada pessoa que eu conheço eu sinto que é um universo, sabe? E sair e ir embora. Eu tô sempre indo. E ir embora sem conhecer um pouquinho mais aquele universo, sendo eu tão curiosa e tendo criado um vínculo que é tão difícil da gente criar às vezes, sabe? E as pessoas são tão abertas, para mim, pro viajante, eu acho que é tão fácil criar um vínculo, encostar nesse universo que é cada indivíduo, que para mim, eu sinto muito por nossas relações serem tão superficiais. Logo no início, no final, quase na fronteira do Alasca, eu conheci um veterinário, um pesquisador veterinário budista, vegetariano. Ele sempre me falava, né? Eu comecei a viagem vegetariana, ele falou, eu contei a história, a primeira refeição que me foi dada foi um salmão fresco e selvagem. Eu nunca tinha comido um peixe tão fresco. E um salmão de verdade. E ele falou assim, aqui então você vai se corromper, porque entrando nos Estados Unidos você vai se corromper, que você vai comer carne de caça, e que é super fácil de conseguir. Não sei. Bom, mas ele me falou uma coisa muito interessante das relações da estrada, que depois, cada vez mais eu vejo que é verdade. Ele falou, as suas relações na estrada, com as pessoas, acho que elas podem ser comparadas com uma construção da Sagrada Família, de Gaudí. Você vai precisar restaurar, mesmo antes de ter terminado de construir. Então, é uma obra de arte, é um monumento que vai estar sempre em construção, mesmo que você já esteja fazendo a manutenção de amizades tão novas como a nossa, que foi lá na Alasca. Vai chegar lá na África, na Argentina, a gente vai estar ainda restaurando a nossa viagem, a nossa amizade, e você vai ter novas amizades tão ricas e tão preciosas quanto. Então, acho que cada tijolo dessa Sagrada Família que eu estou construindo na estrada é muito verdade, é muito verdade. E é isso. Eu saí de viagem não pensando no feminismo, mas eu nunca deixei de ser feminista. Então, eu saí já sendo feminista. Mas as situações do feminismo, de violência contra a mulher, né, de misoginia, elas, não sei se por conta da história que eu tô vivendo, e a história que eu tô vivendo é uma mulher solo pedalando, uma latino-americana, né, pedalando solo nas Américas, pelas Américas, incluindo a América Latina, que é um tabu, é extremamente machista. Eu não sei se por conta dessa história, ou se por conta, sei lá, do acaso, se é que existe, as histórias de violência, de misoginia começaram a aparecer com muita frequência para mim. Então, aconteceu, eu ouço toda vez, uma mulher sozinha, que eu acho que toda mulher que viaja sozinha ou não, com mais amigas, ouve, mas você vai viajar sozinho? E
não só pelas redes sociais, de mulheres que me escrevem falando que elas se inspiram na história e achavam que não ser possível e agora pensam na possibilidade, ou algumas mulheres que já começaram e que vão começar. E eu tenho sido procurada em alguns lugares quando eu chego pela condição de ser mulher solo, então pela condição feminista, mas algumas situações têm acontecido por coincidência e que não me deixam, eu não consigo ficar apática à situação e o feminismo acabou sendo uma das bandeiras do projeto. Então, eu não deixo de falar mais que eu sou uma mulher sozinha. A minha exposição na mídia hoje vem como bandeira principal, uma das primeiras bandeiras, o feminismo. Eu tive um contato importante com uma mulher que me hospedou no sul do Canadá, que sofreu um episódio de um estupro numa situação de aventura e queria pedalar, queria fazer parte usava meus textos, os textos que eu postava no blog, como ela levava os textos para terapia dela, para sessões de terapia dela. Quando ela ficou sabendo que eu ia passar muito perto, ela me chamou para passar por lá. Então essa foi a primeira história de um contato direto de uma mulher que me convidou, me chamou por conta disso. Depois disso eu falei em algumas escolas sobre a importância do gerenciamento de riscos em ambientes de aventura para o desenvolvimento de garotas, de mulheres, principalmente adolescentes. E no México eu tive uma situação incrível. Eu estava ali na região das borboletas monarcas, do santuário das borboletas monarcas, e por uma razão que não vem ao caso agora, eu decidi dormir, passar um dia extra antes de chegar numa cidade. Então eu decidi ficar esse dia nas montanhas. Pedalei nesse dia acho que 12, 15 quilômetros e dormi. Nesse dia, eu falei, bom, amanhã eu vou estar super descansada. O plano era esse. Eu queria dormir super bem. Eu queria jantar, eu estava me sentindo meio cansada. Então, muitos dias de montanha, eu queria jantar bem. Jantar cedo. Essa é uma fórmula que funciona muito bem para mim. Jantar umas 6 horas da tarde. Dormir umas 8 da noite. E aí acorda umas 4h30, 5 horas. Toma um puta café da manhã. Um café da manhã com ovos, é uma coisa que é boa pra mim, e sai pra pedalar. Eu tenho um dia que rende maravilhas, então eu fiz isso. Então eu dormi cedo, fiz toda a formulinha e acordei super disposta, coloquei a bike, nascer do sol na montanha, assim, então subindo, vendo o sol nascendo, puta noite, dia lindo. Falei, esse dia promete. Lá por umas 8h30, 9 horas da manhã, eu tava subindo assim a estrada. Era mais tarde, eu acho. Então eu tava subindo a estrada e aí, sabe quando uma estrada de terra, sabe quando você olha assim pra cima e você não vê o fim da estrada, você sabe que ali, você acha que ali vai acabar com a subida, né? E aí você vê que tem uma curvinha e eu olho pra cima, eu vejo uma mulher voando, sendo arremessada. Eu achei essa situação estranha, mas a princípio eu não vi ela gritando. Às vezes eu imaginei que ela pudesse ter caído, alguma coisa assim. Mas logo na sequência eu vejo um homem vindo em direção a ela e chutando. Ou seja, eu vi a situação toda de camarote. Eu vi desde o perfil, desde o momento que ela saiu da casa sendo atirada. Aí eu olho para o lado, eu olho para o lado e vejo que tem uma casa, vejo uma criança, uma adolescente, uma pré-adolescente. E essa menina tem 9 para 10 anos. E vejo que a mulher no chão ela já tá mole. Ele tá chutando ela no chão e ela tá mole, ela tá desmaiada e tá mole, ela não tá mais nem se protegendo.
Numa reação, eu pedalei rápido e joguei minha bicicleta em cima desse homem. O nome dele é Pedro. E joguei a bicicleta em cima desse homem. Ele caiu, bateu nele, a bicicleta caiu para um lado, ele caiu para o outro, eu caí para o outro, porque eu ainda dei um último impulso para empurrar a bicicleta. E ele estava bêbado, então ele levantou, meio cambaleando, nem viu o que tinha atingido, nem prestou muita atenção em mim, na bicicleta, e voltou para chutá-la. Maria é o nome dela. E aí ela já não estava, vi que ela não estava reagindo, vi que ele não ia parar, eu peguei uma pedra, ali que estava ali mais próxima da casa, peguei uma pedra e dei na cabeça dele. E aí ele desmaiou e caiu. Bom, na correria, coloca a bicicleta na vizinha, fala pra menina ir pra vizinha, Cristina, o nome da garota. Cristina fica com a vizinha meio que, isso é normal, ela já ficou aqui várias vezes, eu posso deixar minha bicicleta? Posso. Paramos um carro que tava na rua, uma picape, tipo Saveiro, assim, uma picape pequena. Colocamos o Pedro na caçamba, porque eu tinha medo dele acordar e agredir todo mundo. Colocamos a Maria desmaiada no carro, fomos pro hospital. Os dois desacordados, chegamos no hospital, dá a entrada. Quem que dá a entrada? Eu dei a entrada, o cara do carro foi embora. E aí, tá beleza, todo mundo tá, vou embora. Vou embora e já volto amanhã pra... Falou, não, você não pode ir embora. É um caso de violência, você precisa dar teu depoimento. Tá bom, senta, dá teu depoimento. Tem uma mini delegacia, uma pessoa responsável por isso, já chama, conversa. Falou, olha, a gente vai precisar ficar com o teu passaporte. Falei, como assim? Falei, a gente vai precisar ficar com o teu passaporte até o Pedro acordar, porque você o agrediu. Não, ele agrediu a esposa. Ele falou, mas você agrediu a ele. Ele precisa acordar e a gente precisa saber, você não pode ir embora, você pode fugir e você, por enquanto, você é uma suspeita. Eu falei, não, mas eu te contei toda a história, você viu como que é? Parece que é um caso recorrente, ele já, se você baixar, provavelmente, ele deve ter uma denúncia contra ele, você vai ver que é... Eu fiquei um pouco desesperada. Falei, como assim, você vai ficar com o meu passaporte, meu único documento? Ele falou, não, a gente precisa reter seu passaporte. Eu falei, tá bom. Então voltei pra casa da vizinha, quase sem nada. Aí mais tarde voltei pra ter a esperança da Maria ter acordado. Contei pra Maria o que eu tinha visto. Ela acordou, contei pra ela, falei com os médicos falaram que ela ia precisar ser transferida para uma cidade maior, porque Maria estava com uma hemorragia interna ativa, ou seja, tinha um órgão que estava rompido e o organismo não estava conseguindo, ou seja, era grave, ela precisa de uma cirurgia e precisava ser transferida para outra cidade. Então eles estavam tentando uma transferência, e aí eu conversando com a Maria, poxa, tem um lugar pra gente deixar a tua filha, ela não pode ficar com a vizinha, eu já tinha falado com a vizinha falou, ela pode ficar aqui uns 2, 3 dias, mas não tanto tempo, né, a gente não sabe. Enquanto isso, eu comecei a agilizar com a Maria dela denunciar o marido. Ela falou que não era a primeira vez, a vizinha já tinha dito que não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Não era a primeira vez e a vizinha usou esse termo. Não é a primeira vez e com certeza não vai ser a última, porque quando ele bebe, ele é um cara muito bom, mas quando ele bebe, ele fica violento. E a Maria me contou a história dela, uma história de bastante dependência. Realmente era muito difícil para Maria se desvincular desse círculo de violência. Mas eu falei, pelo menos denunciá-lo. Ele falou, mas e se ele for preso? O que vai acontecer? Ela considerava tudo isso. Ela falou, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você... Ela me pediu para eu buscar o sacerdote da cidade. Ela queria que eu falar com o padre, que ela se confessa. Bom, fui lá eu buscar, já que eu tô presa na cidade, vamos lá. Fui lá buscar o padre, trouxe o padre para ela, ele pediu um minuto
só ele e ela. Nesse meio tempo, eu decidi que eu iria denunciar. Se ela não denunciasse, eu denunciaria. Eu prestaria queixa de violência, da violência que eu tinha presenciado. Fui à delegacia. Lá na delegacia, já as pessoas já me conheciam, né? Porque eu estava bem transtornada por eles terem ficado com o meu passaporte. Eles ficaram... E aí o discurso lá mudou um pouco. Eles tinham que reter... Eu fiquei sabendo que não era legal ficar com o meu passaporte. Que eles não poderiam reter o meu único documento na delegacia. Mas aí eles me falaram que sim, era legal por conta da minha condição. Eu não tinha residência, eu não tinha telefone, eu não tinha nada que pudesse... Eu sou uma pessoa que facilmente poderia desaparecer no país. E se eu fosse culpada, se eu fosse mesmo a pessoa culpada nesse processo, eles precisariam me achar, me localizar, eu viraria uma fugitiva. Bom, aí eu fiz a denúncia. Apesar disso, eu sofri uma certa resistência na delegacia para fazer a denúncia. Você não sabe se você vai comprometer uma família. Eu ouvi isso do delegado. Ele falou, olha, fazendo isso você pode comprometer uma família. Você pode colocar um pai de família na cadeia. A Maria não trabalha, né? Eles têm uma filha. Você tem certeza que você quer fazer isso? E eu confesso que eu fiquei bastante em dúvida. Quando ele falou isso, eu fiquei bastante em dúvida. Eu avisei a Maria que eu iria fazer a denúncia, e aí ela se desesperou. Ela se desesperou porque... não porque eu estava fazendo a denúncia e ele poderia ser preso, mas ela se desesperou porque ela ficou com medo dele achar que ela estava fazendo a denúncia e ela fosse apanhar mais por isso. E aí eu comecei a contatar uma rede de amigas, a rede das Femibice, lá em Guadalajara, na cidade de Guadalajara, e aí rapidamente eu ganhei o endereço, ganhei um telefone, a polícia ligou para lá e falou, vocês conhecem essa pessoa? Vocês conhecem a Juliana Irato? Conhecemos, ela mora aqui, ela vive aqui, e eles deram todas as referências que a polícia tinha pedido, assim, de graça. Arranjaram advogada, arranjaram até a possibilidade de um emprego para Maria, se ela precisasse. Ao mesmo tempo, a Maria, depois da conversa com o padre, decidiu que não faria denúncia, orientada pelo próprio padre, né, para não fazer a denúncia. E eu decidi entrar no quarto do Pedro, então, para falar para ele que não havia sido a Maria que tinha feito a denúncia, que tinha sido eu. E eu acho que eu só fiz isso, eu só consegui fazer isso porque eu tinha toda uma rede de irmãs em volta de mim. E eu acho que depois do caso da Maria, mais do que nunca, ter sentido essa rede, a necessidade da rede e de mulheres, da visibilidade de histórias, desse apoio que se cria de mulher com mulher, da necessidade de referências de mulheres viajando sozinhas e passando por coisas que mulheres passam na estrada e que homens não passam, é que a bandeira do feminismo se tornou uma das principais bandeiras do projeto Extremos das Américas. Então, é uma das minhas primeiras falas quando eu converso, eu faço questão de ressaltar, eu sou uma mulher viajando solo. Eu viajo sozinha, não por falta de opção, não é porque eu não tenho marido, porque eu já tive, não é porque eu não tenho namorado, porque eu tenho, não é porque eu sou lésbica, que não faz diferença nenhuma, não é porque, sei lá, eu viajo sozinha porque eu quero viajar, é uma decisão minha. E eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de referências nessa. Por falta de referência, eu tô colocando a cara a tapa. É isso. No início de junho,
desse ano, eu estava na Costa Rica com um grupo de amigos e nós fomos visitar o vulcão Irazu. É o vulcão mais próximo ali da capital São José. E vulcão bem alto e subida dura, difícil. E é o tipo de subida que você sobe só pensando em como vai ser a descida. Eu tava super empolgada para essa descida. Visitamos o vulcão e quando nós voltamos, tava chovendinho, tava garoando. Eu tava um pouco empolgada, em alta velocidade, numa curva, todas as condições que exigem atenção máxima. Eu dei uma vacilada, uma piscadinha no freio errada e eu caí. Eu voei por cima da bicicleta e caí de um jeito que eu rasguei minhas roupas me protegeram bastante. Eu bati meu rosto, a maçã do rosto, o queixo. E eu desloquei o ombro. Eu fui socorrida, dei uma apagada, fui socorrida na estrada por uma pessoa que estava subindo. Ele tirou a bicicleta de cima de mim, eu já não conseguia mexer direito o braço. Depois disso eu fui para o hospital, no hospital público de São José. Tive um diagnóstico, eles focaram muito no rosto, eles achavam que tinha alguma coisa na cabeça. Então tive ressonância, fiz ressonância aqui. Eles queriam ver também se eu tinha quebrado alguma costela, porque eu senti uma dor estranha. E o ombro ficou um pouco de fora. Eu tive um diagnóstico errado, apesar deles terem diagnosticado um deslocamento, um potencial derrame, mas eu fui para casa com o ombro imobilizado só. Eles nem tinham tipóia, então eu fui para casa, fui pro hotel com o braço que não havia o que fazer. Fui medicada para dor e para inflamação e fui embora. Ele me pediu um mês sem voltar para a bicicleta. Eu contei que eu estava viajando de bicicleta. Ele pediu um mês de descanso, de repouso. Fiz um mês de repouso. Minha dor não passava. Eu voltei a um outro médico, já em outro lugar, em Porto Viejo, no sul da Costa Rica. E ele já falou ali que talvez não fosse o caso de voltar a pedalar depois do mês. Eu fui, já era no 25º dia depois do mês, depois do acidente, e o médico desse segundo hospital falou: olha, eu acho que um mês, daqui a 5 dias ainda não dá pra você tá com muita dor, mas você pode tentar pedalar e ver como o seu braço para quando doer. E assim eu fiz, pedalei. Depois de um mês e pouquinho, eu pedalei, cruzei a fronteira para o Panamá. Tava com muita dor e fiquei mais alguns dias, mais algumas semanas em Bocas del Toro, quando meu braço eu comecei a perder o movimento do meu braço muito rapidamente. Eu achava que era por causa da dor e ainda dei uma forçada, mas não era só dor. Eu não conseguia mesmo mexer, eu tava com o braço. Um dia eu conseguia lavar um lado da minha perna, dali a 2 dias eu já não conseguia mais. Então, rapidamente comecei a perder o movimento do meu braço. Eu senti uma dormência, uma dor diferente. No Panamá eu fui a um especialista em ombro, aí eu já paguei. E ele me recomendou uma cirurgia. Ele falou: olha, isso daí é um caso de cirurgia. Eu recomendo que você faça uma cirurgia. Cheguei a levantar quanto seria uma cirurgia num hospital público lá, quanto tempo de recuperação. E o cenário era péssimo, porque a cirurgia custava $3.200, o lugar mais barato, não fazia em hospital público. E o tempo de recuperação do pós-cirúrgico é entre 9 meses e 1 ano e meio. Depende da pessoa, mas eu tinha toda uma possibilidade de em 9 meses eu poder voltar para a estrada.
9 meses vivendo no Panamá não rolava, ele me recomendou que eu fosse para Colômbia, que tinha uma ótima medicina e talvez mais barata. Fui para Bogotá, voei para Bogotá, e ali em Bogotá eu busquei um especialista em ombro. Ele falou que a gente poderia tentar fisioterapia, e por 2 meses eu tentei fisioterapia na Colômbia. Quando eu voltei, ele falou que o meu caso realmente era um caso de cirurgia e que dali em diante ele não iria mais seguir com o tratamento convencional, que é fisioterapia. Ele pararia e só faria essa recomendação se fosse por cirurgia. Daí eu resolvi voltar para o Brasil para fazer esse tratamento e aí então continuar minha viagem. Por essa razão, eu tô no Brasil agora, nesse momento, depois de ter terminado a América do Norte e a América Central. Então, terminei essas 2 partes do continente americano. Mas tudo que eu tô vivendo aqui tem sido tão legal que eu tô considerando parte da viagem. E nem o sentimento de estar aqui é um sentimento de que eu voltei e que a viagem terminou, nem é essa a intenção, porque a América do Sul agora vai ser além de ser toda a América do Sul até o extremo do norte, eu devo passar por todos os países do continente do sul, da América do Sul, com exceção do Brasil. Os extremos das Américas tem um logo que é uma bicicleta onde as rodas são dentes de leão, né? Essa é a infrutescência já liberando, que é o conjunto de frutos, na verdade ali é a semente, sendo liberada, a roda traseira está soltando umas sementes. O logo é uma ideia da designer Lívia Minami, que é minha cunhada, e ela criou o logo a partir de várias conversas. Nós tivemos várias conversas e ela, numa das conversas, ela pegou uma coisa que eu falei pra ela, que por conta de umas coisas que eu tava me desfazendo, e ela me perguntou: nossa, você vai se desfazer de tal coisa? E eu falei: vou. Porque hoje eu acredito muito, e eu acho que um pouco desse projeto é isso. Eu acredito muito que a gente é o que a gente espalha e não o que a gente acumula. E aí ela de cara colocou as sementes sendo espalhadas como uma ideia do projeto, espalhando a ideia e a vontade de viajar e a exposição. Então toda a simbologia da roda como dente de leão está ligada a isso.